Tem agora para mais uma live, onde dessa vez nós falaremos sobre dicas que você pode seguir no seu dia a dia, de modo que você não agrave de dengue, de modo que você reduza as chances, os riscos de você morrer de dengue. E esse tema é de extrema relevância porque nesse ano, em 2024, por mais que a gente ainda esteja em fevereiro, no meio de fevereiro, nós já tivemos 512 mil casos de dengue este ano, comparados com 128 mil casos de dengue no ano passado. E esse ano já faleceram, infelizmente, 75 pessoas que confirmadamente padeceram por conta da doença, enquanto ainda existem 217 mortes em investigação. E esse número de casos tende a aumentar, porque tá chovendo. Em primeiro lugar tá chovendo, em segundo lugar está calor, né? Então aqui no Rio, por exemplo, hoje, dia 15 de fevereiro, 2h31 da tarde, está chovendo o dia inteiro desde ontem. Então nessa live eu vou te mostrar o que você deve fazer para se proteger das formas mais graves da doença. Eu vou te falar também quais são os sinais e sintomas que devem exigir maior atenção e te motivar a buscar atendimento o quanto antes. E o principal, eu vou te ensinar os sinais e sintomas que sugerem, que indicam um caso grave de dengue. Mas, além disso tudo, eu também vou te contar uma substância presente em diversos alimentos que pode ajudar a controlar a doença e a reduzir a proliferação, a multiplicação, a replicação do vírus no seu organismo. Então, esta live é muito importante, então eu peço que você escreva aí no chat, escreva nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu amo saber de onde você é, tá? Eu estou aqui no Rio de Janeiro, na capital, município do Rio de Janeiro, Brasil. E onde você está? Escreva aí no chat, escreva nos comentários que eu quero te conhecer melhor e também me conta se você já teve dengue alguma vez na sua vida, beleza? Pessoal, a dengue, também conhecida como febre quebra-ossos, ela é principalmente transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, mas existem outras formas descritas de transmissão da dengue também. Obviamente, a principal é com a picada do mosquito. Porém, é possível também uma transmissão sexual, a transmissão da mãe para o bebê durante o parto, a transmissão por transfusão de sangue. Tudo isso é possível de haver a contaminação da dengue. Porém, o mais comum, o responsável pela imensa maioria dos casos, é sim a picada do mosquito da dengue. São 4 sorotipos de vírus da dengue confirmados: tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. E o que é interessante é que a nossa imunidade ela acaba sendo duradoura para os tipos após a infecção. Então, se eu tive dengue do tipo 1, dificilmente eu vou ter dengue do tipo 1 de novo. Mesma coisa, se eu tiver tido dengue tipo 2, dificilmente terei tipo 2 de novo. Tipo 3, tipo 4, a mesma coisa. Então, quando a gente contrai a infecção por um dos sorotipos, a gente, de certa forma, ganha uma imunidade por conta dessa infecção. E quais são os sinais e sintomas da dengue? Primeiro, ela pode ser assintomática, ou seja, você pode estar com o vírus, estar infectado e ao mesmo tempo não apresentar nenhum sintoma. Mas existe também, obviamente, a possibilidade de ter sintomas. Esses sintomas costumam aparecer após um período de incubação de cerca de 3 a 15 dias, ou seja, depois que você entra em contato com o vírus, entre 3 a 15 dias depois, você vai apresentar os sinais e sintomas, que podem ser febre, calafrios, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, que é muito característico. Quando eu tive dengue, esse foi o principal sintoma que me chamou a atenção, porque quando eu abaixava a minha cabeça para amarrar os meus sapatos ou para pegar alguma coisa, automaticamente os meus olhos, aqui atrás dos olhos, doía muito. Então isso é bastante característico dessa infecção. Também pode causar dor nas costas, prostração, dor intensa nas pernas e nas articulações, exantema, né, aquele racha, a pele que fica toda pintada de vermelho, pode causar linfonodomegalia. A pessoa pode ter gânglios palpáveis, né, o que a gente popularmente chama de íngua. Também pode causar náuseas, vômitos, diarreia,
falta de apetite e até mesmo alguns sinais e sintomas parecidos com doenças, com viroses respiratórias, como a gripe, tosse, dor de garganta, rinorreia, que é o nariz escorrendo. Tudo isso pode ser observado na dengue. E nos casos leves, geralmente aqueles casos que não têm as ínguas, que não têm a adenomegalia, a linfadenopatia, que são sinônimos, os sinais e sintomas costumam cessar ali nas primeiras 72 horas. Mas em outras situações, os sinais e sintomas, principalmente a fraqueza generalizada, ela pode se manter por várias semanas. Então esse é o quadro clássico da dengue, com esses sinais e sintomas. Eu já vou te falar também quais são os sinais e sintomas que exigem um cuidado maior, que obrigam procurarmos o médico imediatamente. Mas antes eu quero falar um pouco do diagnóstico. Como que a gente faz o diagnóstico da dengue? Primeiro de tudo é a história. Então a gente vai ver os sinais e sintomas da pessoa, vai examinar a pessoa, vai ver se ela tem algum achado no exame físico e, principalmente, a gente vai ver se a pessoa está numa área que tem casos de dengue. Porque, vamos lá, se a pessoa veio lá da Sibéria e está apresentando sinais e sintomas de dengue, provavelmente não é dengue, porque lá na Sibéria não deve ter Aedes aegypti. Então, se não tem Aedes aegypti, dificilmente ela terá dengue. Então esse é o primeiro ponto, a gente vai entender a história. Tanto a história epidemiológica, né, de onde a pessoa veio, de onde a pessoa vem, quanto os sinais e sintomas que ela está apresentando naquele momento. Segundo, a gente pode fazer o teste do torniquete, ou também conhecido como teste de fragilidade capilar, que ele avalia alguma condição que tenha, que curse com queda do número de plaquetas. Como que esse teste é feito? Vai pegar um aparelho de pressão e vai insuflar por cerca de 5 minutos e aí vai demarcar uma área de 1 polegada quadrada e aí vai contar as petequias, os pontinhos vermelhos nessa área. Se tiver mais de 15 a 20 petequias em 1 polegada, né, a gente vai desenhar um quadradinho aqui no braço e vai contar nesse quadradinho, a gente está provavelmente diante de alguma doença que causa trombocitopenia, que causa queda do número de plaquetas, e dengue é uma delas. Uma outra opção é o teste sorológico, só que o teste sorológico de IgM, de IgG, ele exige que seja realizado numa janela muito estreita. Então, a gente tem que fazer num período determinado. Se passar desse período, esse teste perde um pouco da utilidade e da relevância dele. E um outro ponto importante também do diagnóstico é a gente excluir outras doenças semelhantes à dengue, como zika, chikungunya, leptospirose, gripe. Então, isso tudo vai fazer parte do nosso diagnóstico. Mas quais são os sinais e sintomas de gravidade que exigem que você vá para o atendimento médico quanto antes para fazer o tratamento, fazer uma hidratação venosa, né, ter um acompanhamento mais próximo? Anota aí, papel e caneta. E se você ainda não curtiu esse vídeo, curte também, porque esses sinais e sintomas, eles indicam que a pessoa está com dengue grave. E se ela está com dengue grave, ela precisa buscar atendimento imediatamente. Então, curta esse vídeo, dê o seu like, porque você vai fazer com que uma outra pessoa também saiba quais são os sinais de dengue grave. E eu atendi uma paciente, dei suporte para uma paciente que felizmente ela sobreviveu, felizmente ela está bem na semana passada, mas que ela estava com vários sinais e sintomas de dengue grave. E ela acabou demorando a procurar ajuda, provavelmente porque ela não sabia que aquilo ali era característico da forma grave dessa infecção. Então, pessoal, olha, essa paciente que eu atendi, que é lá de Minas Gerais, ela estava com uma dor abdominal muito intensa, né? Uma dor abdominal que não cessava, e a gente também via que ela estava com vários pontos de sangramento na perna, o que indica queda do número de plaquetas, né? Essas petequias, esses pontinhos vermelhos na pele indicam exatamente isso. Então, olha, quais são os sinais e sintomas que indicam dengue grave? Dor abdominal muito forte, dor abdominal que só piora. Segundo, vômitos persistentes, vômitos incoercíveis, vômitos que não param, vômitos de difícil controle. Terceiro, sangramento de mucosa, gengiva, boca, nariz, mulheres em período menstrual sangrando mais do que o normal.
letargia, pessoa muito apática, muito devagar, ou irritabilidade, isso aí principalmente em crianças. Próximo sinal sintoma, hipotensão postural. Então aquela pessoa que está sentada ou que está deitada, e aí levanta e fica zonza, né? Chega a ficar até mesmo próxima de desmaiar, tem uma lipotímia, que é justamente essa sensação de iminência de um desmaio. Isso também é característico da dengue grave, da mesma forma que os próximos sinais e sintomas, que esses aqui precisam ser avaliados por um profissional ou por um exame, que é o acúmulo de líquidos nas cavidades ou em algum órgão. Então pode ter uma ascite, que é o acúmulo de líquido na cavidade abdominal, pode ter um derrame pleural, que é o líquido na pleura, né, nos pulmões, e também o derrame pericárdico, que é a famosa água no coração. Então isso também é um indicativo de dengue, assim como a hepatomegalia, que é o aumento do tamanho do fígado, que a gente consegue medir pelo exame físico. E também o aumento progressivo do hematócrito, que é um achado laboratorial do hemograma completo, que indica a hemoconcentração. Por quê? A pessoa vai perdendo líquido para o pulmão, para o coração, para o abdômen, o sangue vai ficando mais concentrado e o hematócrito vai aumentando. Isso também é característico de dengue grave, da mesma forma que a diminuição da contagem de plaquetas. Então, olha, pessoal, vou repetir os sinais e sintomas de dengue grave, que se você tiver com um ou mais deles, você deve procurar atendimento, ok? Então já compartilha esse vídeo, porque eu vou repetir agora. Dor abdominal, vômitos persistentes, sangramento de mucosa, sensação de desmaio, queda da pressão arterial, acúmulo de líquidos no ascite, né, inchaço na barriga, derrame pleural, que pode causar falta de ar, derrame pericárdico, que pode causar cansaço, aumento do tamanho do fígado, aumento progressivo do hematócrito e a diminuição da contagem de plaquetas. Mas o que você pode perceber? Você não vai perceber se o seu fígado cresceu, você não vai conseguir ver se o seu coração tem água no pericárdio, ou também não vai saber qual é o seu hematócrito. Então o que você tem que prestar atenção? Na dor abdominal, nos vômitos persistentes, no sangramento, na letargia ou irritabilidade e também na hipotensão, que é aquela pessoa que está fraca, aquela pessoa que levanta e fica tonta, que está com vontade de desmaiar, que está suando frio, que está com as extremidades mais geladas. Então essas pessoas aí podem estar com hipotensão. Então você tem que prestar atenção nisso, ok? E quais são os fatores de risco para a forma grave? Pessoas que por algum motivo têm mais chances de desenvolver a forma séria da doença, a forma hemorrágica da doença. São pessoas que já tenham tido infecção por algum sorotipo, então a pessoa que já foi infectada pelo vírus dengue tipo 1, uma vez infectada pelo vírus dengue tipo 2, ela tem maior risco de desenvolver a forma grave. Da mesma forma que crianças, idosos, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos e também pacientes que tenham alguma doença ou façam uso de um medicamento que aumente o risco de sangramento. E como que a gente faz o tratamento da dengue? Não existe atualmente um medicamento antiviral aprovado para combater o vírus da dengue. Então, basicamente, os tratamentos propostos são de suporte. A hidratação, principalmente, fundamental para a gente reduzir as chances dessa doença evoluir para uma forma grave, e também o suporte com analgésicos. Mas aqui é um ponto importante também, porque os analgésicos que a gente mais utiliza, eles têm riscos. Então, a aspirina, o AS, por exemplo, ele não deve ser utilizado em casos de suspeita de dengue. Inclusive, quando você vê lá na TV aquele aviso, este medicamento não deve ser indicado em casos de suspeita de dengue, é justamente porque ele tem ácido acetil salicílico, que ele tem AS, que ele tem aspirina. Então, esse medicamento deve ser evitado. Da mesma forma que, na minha opinião, e na opinião do meu pai também, que é um dos maiores nomes aqui da infectologia no Brasil, que não deve ser utilizado o paracetamol, porque o paracetamol é um medicamento extremamente tóxico para o nosso fígado. Da mesma forma que o vírus da dengue. Então nós estaremos dando para o nosso fígado
dois fatores que vão prejudicar o funcionamento dele: o vírus da dengue e o paracetamol, que é, por exemplo, a principal causa medicamentosa de transplante hepático no mundo. Então, pessoal, eu não recomendo que utilize o paracetamol. Os médicos, de modo geral, também não indicam o uso do ibuprofeno, que é a principal escolha do meu pai, por ser um anti-inflamatório não esteroidal, que pode também prejudicar um pouco a questão hepática, que pode prejudicar um pouco também a questão renal. Então, a dipirona talvez seja uma opção mais segura aí para controlar a dor e também controlar a febre. Porém, pessoal, se você consegue ficar sem tomar dipirona, é melhor não tomar. Aliás, assim, é ruim ficar com dor, é ruim ficar com febre, mas a dipirona, o paracetamol, o ibuprofeno, eles não vão diminuir o tempo da doença. Eles vão apenas controlar os sinais e sintomas. O que é importante? Sim. O que é relevante? Sim. Mas o que não vai ter impacto no tempo de duração da doença e também não vai ter impacto na prevenção de uma forma mais grave, tá? E o que pode ter impacto na prevenção de uma forma mais grave? Que eu falei lá no início do vídeo, que tem uma substância presente em vários alimentos que pode ajudar a controlar a doença. Essa substância, a gente já falou aqui várias vezes sobre ela, principalmente quando a gente conversa sobre circulação. Porque essa substância é uma substância que tem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, que tem propriedades vasodilatadoras. Então, essa substância, que é a quercetina, ela também, pelo que os estudos científicos mostram, ela tem um grande potencial de ajudar também contra a dengue, porque ela tem uma grande afinidade com o envelope proteico do vírus da dengue. Então, a quercetina tem uma ação antiviral ampla. E como que ela atua no vírus da dengue? Primeiro, ela inibe algumas proteínas virais, ela também atrapalha a entrada do vírus na célula, estimula mecanismos de defesa que impedem a replicação viral e também inibe a síntese e a produção de TNF-alfa, do fator de necrose tumoral alfa e também do IL-6, da interleucina 6, que são marcadores, citocinas inflamatórias que estão associados à doença grave. Ou seja, quem tem maiores níveis de interleucina 6 e de TNF-alfa tem maior risco de doença grave. E a quercetina ajuda a controlar os níveis desses marcadores. Quais são os alimentos ricos em quercetina? Obviamente você pode também fazer a suplementação, desde que acompanhado pelo seu médico. Mas quais são os alimentos ricos em quercetina que sim, por que não, podem te ajudar a combater o vírus da dengue? Cebola, couve, tomate cereja, brócolis, maçã, frutas cítricas e alcaparras. Esses são os alimentos mais ricos em quercetina. As uvas vermelhas também são ricas em quercetina, da mesma forma que as frutas vermelhas como um todo. Morango, cereja, framboesa, mirtilo, tudo isso tem uma quantidade muito interessante de quercetina que, por mais que ainda não tenhamos estudos conclusivos, muito conclusivos, sobre os efeitos da quercetina no combate ao vírus da dengue, todos os estudos que nós temos até hoje são extremamente, como que eu posso dizer, nos geram muita esperança. Todos os resultados, eu vi aqui mais de 5 estudos associando a quercetina ao vírus da dengue e todos os estudos foram positivos em relação ao efeito dessa substância, desse flavonoide no vírus da dengue. Pessoal, olha, eu contei dessa paciente, que eu atendi lá de Minas Gerais, que era uma senhora que estava com... Ela veio para mim dizendo, na verdade não foi ela, foi a filha dela que falou para mim: doutor João, a minha mãe tá com dor abdominal, ela teve febre no fim de semana, não estava mais com febre, uma coisa que meu pai fala também, que geralmente a forma grave vem no período em que a febre já acabou, em que a febre já foi embora, e foi justamente isso que aconteceu com essa senhora. Ela estava com dor abdominal, estava muito prostrada, estava com várias manchas vermelhas na pele, várias petecas indicando uma queda do número de plaquetas, e ela também estava com
problemas na saturação de oxigênio. Então uma saturação normal de oxigênio é acima de 95%, e ela estava com cerca de 70%. E eu falei para ela, por favor, busque atendimento agora. Ela não queria ir para o hospital. A filha dela me procurou dizendo, doutor, o que a gente pode fazer para não levá-la para o hospital, se não vão querer internar ela? Eu falei, senhora, nós precisamos levar a sua mãe para o hospital. Felizmente, ela levou a mãe para o hospital, a mãe já teve alta, está recuperada, inclusive fiz já pedido de exame para ela hoje, graças a Deus deu tudo certo, mas a orientação de um médico no momento necessário foi importante para ela tomar a decisão correta, que era procurar o médico. E ela falou comigo porque ela é cliente da Rio Saúde. Esse serviço que eu criei, né, que eu coordeno, que pode ajudar a resolver as suas queixas, né, fazer tratamentos, dar orientações como essa orientação que eu dei. Eu não tive uma ação direta de medicar, de prescrever, não. A minha ação principal foi orientar da forma correta, foi dar a recomendação correta do que fazer. Então, isso você vai ter acesso a pedidos de exames, documentos médicos como laudos, atestados médicos. Obviamente, se tiver indicação, você pode fazer pedido de exame, você pode enviar os seus exames para serem avaliados e você também tem desconto em vários serviços. Se quiser marcar consulta com o nutricionista, com o médico de várias especialidades, com o educador físico, tudo com um preço bastante acessível. E eu te dou isso, 30 dias grátis, para você fazer um teste e, se você gostar, continuar com a gente. Então, se você quiser ter acesso a esse serviço que vai trazer segurança, tranquilidade, que vai dar calma para você e para sua família, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários para ganhar os 30 dias grátis. Se você ficar os 30 dias e não gostar, não tem problema, você pode cancelar porque não tem qualquer tipo de fidelidade. Você pode cancelar a qualquer momento. E, caso você goste, será cobrada uma taxa de apenas R$19,90 por mês. E lembrando que você pode usar de forma ilimitada, ok? Então, olha, clica agora mesmo aí no primeiro link da descrição e também no link fixado ou no link fixado nos comentários para ganhar os 30 dias grátis. Pessoal, vou pro chat, mas antes, dá uma nota para esse vídeo aqui. O que você achou desse conteúdo? A gente acabou mudando um pouco a nossa pauta aqui em virtude do momento que estamos vivendo em relação à dengue, que o número de casos vem crescendo, isso aí está em todos os noticiários. Então eu quis trazer aqui para vocês também o meu posicionamento sobre essa doença para, de certa forma, te tranquilizar, te trazer informações para que você possa, uma vez informado, tomar sempre a melhor decisão, beleza? Então nosso objetivo principal aqui era te mostrar os sinais e sintomas que indicam maior gravidade da dengue. Então, que isso tenha ficado muito claro para todos vocês que me assistem. Então, por favor, deixa sua nota, sua avaliação, sua opinião são muito importantes para a gente continuar aprimorando o nosso conteúdo, porque no final das contas, nosso objetivo é levar saúde para você. E se você não estiver satisfeito, nós estamos fazendo algo de errado e precisamos mudar, beleza? Então, por favor, deixe a sua opinião, o seu feedback e vamos aqui para o nosso chat. Vamos ver quem está conosco aqui hoje. Na nossa live no dia 15 de fevereiro, 14h54 da manhã. Um grande abraço para a Maria de Lourdes, para a Madalena Inácio, para a Havana Nunes, para Ivone Lira e para minha querida Cislândia Santos, que está com a gente aqui. Um abraço para Silvia Maria, para Vera Lúcia, para Cristina José Rosa, para Aparecida Rodrigues, para Maria Lúcia Laranjeira, para Anai Alves Estrela, para Socorro Marinho, para a Vera Meirelles Rapizo. Doutor, dengue é transmissível? Vera, é transmissível pelo mosquito da dengue. Existem outras formas também, tá? Mas essas formas são secundárias. Foi aquilo que eu falei, da mãe para o feto na hora do parto, transmissão sexual, transmissão por transfusão de sangue, tudo isso é possível, mas são secundárias face à forma principal de transmissão, que é pela picada do mosquito da dengue. Um abraço para Antônia Arais, para Vera Lúcia Jancos Cales, para Leni de Moraes, da Flórida,
para o José Francisco Silva do Rio de Janeiro, para Sueli Mancini de São Paulo, para Carla Lima Camilo de Minas Gerais, Belo Horizonte, para Rita de Cássia de Piraí, no Rio de Janeiro, para minha queridíssima Vanderleia e também para Liane Santana Souza de Itabira, terra do Carlos Drummond de Andrade, lá em Minas Gerais. Um abraço para Elizabeth Mendonça de João Monlevade de Minas Gerais, para o Alexandre Lopes de Sete Lagoas, para a Kátia Cabral do Rio de Janeiro, para Elô Nogueira de Iporá, Goiás, para o José Arnaldo Pereira Alves de Camaragibe, Alagoas, e para Ângela Sueli Rodrigues Bonfim de Vitória, Espírito Santo. Um abraço para o José Cascata de Bom Sucesso, Paraná, e para Kátia Cabral. Um beijo para Geni Jesus de Goiânia, em Goiás, para o Roberto Ibsen, que na verdade não é o Roberto Ibsen, é a mãe do Roberto usando o YouTube dele. Então um abraço aí para a mãe do Roberto Ibsen. Um abraço também para Ilza Pereira de Formoso, em Goiás, para a Lucimara Silva, para a Vera Meirelles Rapizo de Santo Antônio de Pádua, para a Salete Marques, para a Maria Helena de Porto Velho, Rondônia, que está se recuperando da dengue. Então vamos dar aí toda a energia positiva para a nossa querida Maria Helena de Porto Velho. Um abraço para Amadou Jaló, para o Márcio Castro de BH, para a Marli Uchoa, para Vânia Júlio, para Cleusa Rodrigues de Igrejinha, no Rio Grande do Sul, e para José Andrade. Um grande abraço para a Regina Célia, aqui do Rio de Janeiro, e para Laura Pires Blanco. A mãe do Roberto Ibsen está perguntando: doutor, o senhor atende essa senhora de Minas Gerais? Onde? Sou do Rio e acho o senhor um médico completo. Muito obrigado, mãe do Roberto Ibsen. Essa paciente, ela é cliente da Rio Saúde, né? Esse serviço que eu falei para vocês, que tá aí para vocês fazerem um teste grátis por 30 dias no primeiro link da descrição ou do link fixado nos comentários. Então, na Rio Saúde é tudo 100% online. Então, independente do local onde você esteja, nós temos clientes em Portugal, por exemplo, temos clientes na China. Então, independente do local onde você esteja, nós poderemos te auxiliar, ok? Um abraço para a Matilde Marli, para o Magnelson Souza, para Iolanda Lima de Arcos, Minas Gerais, para Rose Hanna de Guaratinguetá, terra do Frei Galvão, para o meu queridíssimo Balduíno Xerém, lá do Rio Grande do Sul, e para Carlota do Carmo Martim, de Valparaíso, de Goiás. Um abraço para Elizabeth Novaes, sempre com a gente aqui lá de Nova Iguaçu, para a Jane Silva, e aqui para o Histórias e Histórias, falando que o pobre vai morrer, só come pão com café. Um abraço para a Daniela Corrêa de Amorim, de São Paulo, para a Maria Trevisan de Guarulhos, para Eliane Nunes Furniel, para o Eduardo Bubagan. Boa tarde, doutor. Fui no posto de saúde, o médico só pediu para fazer o teste de Covid e não me deu o atestado. O pedido do teste já vale como atestado? Eduardo, atestado é atestado. Pedido do teste é pedido do teste. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não serve como atestado. Pelo menos na minha opinião. Um abraço para o Henrique Vinha, para Maria Aparecida dos Santos Silva, para a Sandra Santos, para também, calma aí, para Socorro Marinho, para Neide Santiago, para o Sérgio Ferreira da Cruz. Grande abraço, Sérgio. Muito obrigado aí pela mensagem. Um abraço para Mercedes Couto, para Ângela Sueli Rodrigues Bonfim, para a Terezinha Novaes. Obrigado, Terezinha. Abraço para Josiane Vieira, para Miriam Ribeiro, para Jodalva Oliveira, do Rio Grande do Norte, para Glória Couto, para Alcione Viola, para a Viviane Espena, sempre marcando presente com a gente aqui. Um abraço para Eva Jesus, para Maria das Graças, para Joana Pereira dos Santos, para o Paulo Sérgio Gonçalves de Oliveira, para Maria das Graças de Minas Gerais, para o Paulo Roberto Martins de Resende, para Rosângela Jorge e para Silvia Maria de BH. Pessoal, essa live aqui já foi, né? Falamos aí sinais e sintomas de dengue, falamos aí dos sinais e sintomas de alerta para a forma grave de dengue, falamos sobre a quercetina, que pode, por que não, ajudar a reduzir a proliferação, a replicação viral.
falamos das formas de diagnóstico, dos tratamentos, do que fazer quando estiver com dengue. Então, para essa live aqui, nós passamos por todos os assuntos. Mas você, se eu fosse você, eu não sairia aqui do canal, eu continuaria aqui assistindo os nossos vídeos. Eu separei 2 vídeos para você que não tem relação com a dengue, mas que vão te ajudar aí a ter mais saúde, por que não, como um todo. De antemão, agradeço seu tempo, agradeço sua atenção, agradeço tudo que vocês aqui do canal, inscritos, vêm me proporcionando. Peço que, se você ainda não deu seu like, se você ainda não curtiu, se você ainda não se inscreveu, se você ainda não compartilhou esse vídeo, que faça isso agora para a gente fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Quanto mais pessoas souberem dessa mensagem, menos pessoas morrerão de dengue, pessoal. Olha a relevância que você pode ter. Olha a importância que você pode ter na vida de uma pessoa. Então, você pega esse vídeo, compartilha com alguém, a pessoa vai saber quais são os sinais de gravidade de dengue e, uma vez, caso ela venha apresentar a doença, ela vai saber o que fazer, quando fazer. Então, você também é muito importante para evitar as mortes por dengue. E você não precisa se esforçar muito para fazer isso. Basta você curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, que você já estará fazendo a sua parte para prevenir morte por esta doença que há tanto tempo nos incomoda todos os anos. Olha, continue aqui, não saia, assista esses 2 vídeos que eu separei especialmente para você. Esse aqui, sobre sinais e sintomas de doença hepática, já que a dengue também pode prejudicar o seu fígado, e este daqui, sobre sinais e sintomas de doença no coração, ok? Um grande abraço para você e para sua família, um beijo e amanhã estarei de volta. Tchau, tchau!